Agora, Glauco, eu queria tratar com você duas coisas importantes. A gente não vai trabalhar aí a origem bíblica do diaconato, a gente tem lá Atos capítulo 6, né, a instituição formal. Eu queria entrar em elementos práticos, porque a gente sabe que existem alguns conceitos equivocados sobre a junta diaconal e sobre o diácono em si, e eu queria desmistificar isso. Então vamos lá. Primeiro, a gente ouve muito, sobretudo no nosso âmbito presbiteriano, aquela velha história, aquele velho clichê de que diaconato é um trampolim para o presbiterato, né? Então eu vou ser diácono, mas eu não quero isso como um fim em si mesmo. Eu quero ser presbítero, mas antes tenho que ser diácono, como se estivesse havendo uma ascensão, uma promoção. A outra coisa que a gente ouve muito também é aquela história de que o diácono é para serviços gerais, o diácono é para um trabalho de só menos importância, né? Eu não me identifico muito com esse trabalho braçal e tal, então eu não quero isso, né? E algumas pessoas acabam se afastando. A outra coisa ainda que eu ouço muito, a função de diácono é só entregar boletim e botar cachorro para fora, né? E não deixar bêbado entrar na igreja, né? Basicamente esse tripé aí, bota cachorro para fora, não deixa bêbado entrar e entrega boletim quando a igreja tem boletim. E finalmente, o que eu ouço muito também de equívocos com relação ao exercício do, do diaconato é o que você já abordou um pouco aí, né? O diaconato é uma espécie de. Tem igrejas que confundem, né? O Ministério de Ação Social com o diaconato, né? Como se o diaconato existisse só para entregar a cesta básica, só para fazer ação social. Fala um pouquinho para nós aí do ofício do diaconato, biblicamente falando, e como é que é o exercício prático e como ele pode ser importante. Ok, vamos tentar pontuar aqui esses princípios, né? Primeiro, o que nós estamos, enquanto grupo, né, JDPE, promovendo essa melhoria da capacitação, né, da melhoria da qualidade técnica e teológica do diácono, é justamente para resgatar esse contexto histórico, né? Ao longo de algumas gerações, como o irmão falou, justamente isso, a figura do diácono ele foi sendo associada a um serviçal, alguém que está ali ajudando o tempo todo na igreja, né, executando serviços gerais, né, e aonde a Bíblia diz que o ofício do diaconato é muito mais amplo, tanto é que não existe hierarquia. O diácono é um oficial eclesiástico ordenado, igual a um pastor, que é um oficial eclesiástico ordenado, e igual a um presbítero, que é um oficial eclesiástico ordenado. Os três não existe hierarquia, os três estão no mesmo patamar, porém com funções diferentes. Não é? É certo que a junta diaconal ela caminha debaixo da orientação do conselho local da sua igreja, mas essa orientação ela não ocorre de cima para baixo, uma orientação autoritária. Ela é muito mais paternalista, participativa, de envolvimento, não é? Então, nada monocrático. Então, a igreja foi, na medida que os anos foram passando, olhando para o diácono como um serviçal. E aí realmente atrapalhou, porque os próprios diáconos não se interessavam em obter informações, em aperfeiçoamento, os pastores também, a igreja também. Então, isso foi atrapalhando bastante. Temos evoluído bastante, não somente por conta da Junta Diaconal de Pernambuco, mas também por conta da melhoria da visão da igreja de um modo geral, dos pastores, dos conselhos. Então, isso ajuda para que não haja um trampolim, né, de diácono para presbítero e dali, quem sabe, para pastor. Né? E, na verdade, são vocações diferentes. Então, aquele que tem uma vocação de apoio, de ajudar o próximo de forma mais direta, de forma mais próxima, propriamente dita, então ele ali ajuda nas questões da administração do templo, da própria ordem do culto, né, antes, durante e depois do culto. Então, isso aí está mais relacionado ao diaconato. Né? Quem gosta de ensinar, quem gosta
de lidar ali com questões governamentais, de estrutura, aí tem a vocação para o presbiterato, e aquele que tem a vocação de pregar, de ir adiante, de pastorear as ovelhas, de estar ali mais próximo, pastoreando, cuidando da questão espiritual, esse sim é vocacionado para o pastorado. Mas os três são iguais, né? Então, dito isso, nós procuramos justamente fazer com que, aos poucos, essa mentalidade vá aproximando as pessoas da Bíblia, né? À luz da Bíblia, né? Como você bem citou, né? O livro de Atos fala isso, né? O livro de Tito, 1 Timóteo, uma série de outros, né? Mateus, Romanos, etc. Então, a junta diaconal é muito mais ampla, né? Não sei se deu para... Deu sim. Essa história de ficar impedindo que cachorro entre, tirando bêbado da porta da igreja e tal, não procede, né, Sem Glauco? dúvida, sem dúvida. Agora, uma coisa importante está também nos conceitos do próprio nome, né? Porque não significa dizer que um membro da igreja não possa ajudar. Então, qualquer um pode ajudar na igreja, mas quando um diácono entra, ele entra para ajudar e também levar o apoio espiritual. Essa é a grande diferença. É uma prestação de serviço, é uma via de mão dupla, né? Aonde você entra com apoio, uma prestação de serviço espiritual e uma prestação de serviço material. Quando existem essas duas coisas, existe sim a prática do exercício de diaconato. Então, quando há necessidade do aconselhamento, do apoio, promover melhorias, determinadas particularidades da vida do necessitado, isso tem que ser trabalhado através do diácono. E esse conceito da ajuda, qualquer um pode fazer, é o que nós chamamos de diaconia, né? Inclusive, algumas igrejas até usam o termo errado, né? Referindo-se à diaconia como se fosse um serviço prestado da junta diaconal. Então, a diaconia qualquer um pode fazer, no conceito, né? É um verbo, vem de servir, e tem o diaconato, que vem de diakonos, né? Com a palavra grega, que é de um líder eclesiástico que serve. Existem diferenças bem grandes, né? Agora, é interessante a sua observação, porque isso nos remete ao conceito reformado do diaconato e do diácono lá em Genebra, com Calvino. Como é que foi lá em Genebra, Glauco? Qual era a visão que João Calvino tinha do diaconato e do diácono em si? Olha, por incrível que pareça, boa parte de nós, membros de igreja, ainda eu sugiro que cada um aqui, que não somente estejam aqui aproveitando esse bate-papo, essa troca de experiência, mas que depois eu sugiro que vocês possam pesquisar a vida de Calvino em Genebra. Se você clicar no Google Calvino, Genebra e Diáconos, você terá assim uma gama de informação muito grande, né? Ali, basicamente, Calvino tinha recém escrito as Institutas, ali com 27 anos, praticamente, né? Estamos falando ali no início de 1500, no início do século XVI, quando ele estava terminando a sua trajetória ali na França. Ele era francês, então ele resolveu ir para a Áustria. No meio do caminho houve um problema lá de uma batalha, e aí ele, com medo de acontecer algo com ele, ele ficou no meio do caminho, parou na Suíça, aonde ali o Guilherme Farel, um grande teólogo também, ficou sabendo da estadia do Calvino ali, que na época Calvino já gozava de um renome muito grande como um reformador. Ele foi a segunda geração de reformador, né? Sucedeu Lutero, apesar de que os dois um conhecia o outro, até trocavam cartas, mas Calvino era um pouco mais novo e entrou com assim, além das questões teológicas, que foi a temática de Martinho Lutero, né, contrapondo a Igreja Católica. O João Calvino foi muito mais além, porque não dá para dissociar a questão teológica da questão social. Então ele foi convidado por Guilherme Farel e teve
todo o contexto, que aqui não vale a pena a gente falar, mas é uma história muito bonita. E Guilherme Farel convenceu Martinho Lutero a não seguir para a Áustria, e terminou que ele ficou ali 30 anos e desenvolveu um trabalho onde ele ficou responsável, juntamente com um conselho gestor ali de Genebra, o Conselho Municipal de Genebra, a promover uma transformação. Então, a reforma protestante, assim, escrita, a visão de Calvino, ele entrava com a teologia para modificar todos aqueles conceitos, né? A Igreja Católica foi expulsa da Suíça, entrou ali a fé reformada, e ali ele começou a promover reformas sociais, né? Então, foi muito bom, porque Calvino, por exemplo, construiu um hospital público, o primeiro hospital público da Europa naquela época, não havia, né? Escolas públicas, universidades, a universidade pública começou com o nome de academia, depois virou universidade. E aí o que é que ele fez? Ele cuidava dos aspectos teológicos, mas a Suíça na época era um país muito pobre, de índices sociais muito baixos, e ele precisava de políticas sociais que promovessem uma melhoria na pirâmide social. Então, ali ele, como eu falei anteriormente, ele começou a entrar com educação pública gratuita, hospital gratuito, então, melhorias sociais. Então, ele começou com uma espécie de Bolsa Família, depois que cadastrou ali as pessoas. Mas quem fazia isso? Eram os diáconos. Então, naquela época, havia dois tipos de diáconos. Havia ali os diáconos procuradores e os diáconos hospitaleiros, né? O Calvino defendia que existia esses dois tipos de diáconos. E um era responsável em captar os recursos da igreja, distribuir nas diversas áreas e entregar para os hospitaleiros aplicarem, né? E aí os hospitaleiros coordenavam os hospitais, a educação, né, primária, a educação de nível superior. Então, houve uma transformação muito grande, porque os diáconos, eles participavam não somente das atividades da igreja, exercendo o seu papel, porque Calvino resgatou esse ofício diaconal, né, na Idade Média, naquela época, durante muitos anos, o ofício do diaconato foi extinto, né? Então, na visão de Calvino, ele resgatou. Então, ele, inspirado em Romanos 12, e aí os diáconos, eles começaram a atuar ali em Genebra, não somente nas igrejas, mas também participando de decisões, de aplicações dos recursos e fiscalização da aplicação dos recursos para a melhoria dos índices sociais. É interessante, Diácono Glauco, desculpa a interrupção tão grosseira e indelicada, mas eu queria destacar esse ponto, né? Sem qualquer forçação de barra, mas pela sua fala e pelo que a gente lê, parece que os diáconos, em grande medida, na época de Calvino, exerciam um papel muito semelhante ao que os vereadores dos nossos dias deveriam exercer, que é o trabalho da fiscalização e o trabalho da execução da ação social em si. Sim, a própria estrutura política, porque é importante frisar que Calvino também promoveu uma mudança política, não somente social, né? Então, a visão reformadora de Calvino, ele estava baseado no tripé: política, social e teologia. Então, eram duas ciências aplicadas, bem diferentes de Lutero. E isso, justamente, o investimento dessa mudança na visão política favoreceu justamente isso. Então, ele tirou os princípios bíblicos, né, do pastor, do presbítero, do diácono, e aplicou justamente para a política ali, para que o diácono exercesse o papel de fiscalizar, de identificar as necessidades da comunidade ali, e uma vez identificado, discutisse estratégias, assim como um vereador faz, sem dúvida alguma. Agora, você entende, Glauco, que é uma opinião muito pessoal que eu lhe solicito, você entende que os diáconos hoje,
teriam como exercer um papel semelhante? Dessa abordagem mais ampla, menos restritiva, mais para fora do que meramente eclesiástica, na sua opinião? Eu diria que sim, porém, assim, partindo do princípio que você tem uma junta diaconal qualificada, essa junta diaconal, assim como Calvino fazia naquela época, a igreja, os diáconos estavam inseridos primeiramente na igreja. A vocação primordial, precípua do diaconato, inicia na igreja de Cristo, no templo. Porém, ela não está restrita a quatro paredes. E isso há de se considerar, porque uma junta diaconal qualificada não visa somente a igreja. Muitas vezes eu tive a oportunidade de viajar há alguns meses, a convite da IPB, para visitar algumas igrejas do Sul. E em algumas delas, inclusive, os diáconos não tinham o que fazer, porque eram igrejas que o poder aquisitivo era alto, não tinha desemprego, não havia necessitados, não havia nada para fazer. Então, e aí a junta diaconal não fazia nada. Então, é uma visão muito restrita. É justamente em contraponto àquilo que eu vou falando. Porque o diácono, depois que ele organiza a igreja, assim como Calvino fez, ele precisa entender que a igreja ela tem uma responsabilidade social. É diferente de política social. Política social é aplicada ao governo, né? Às instituições públicas. Mas a igreja, ela precisa absorver o conceito da responsabilidade social. A igreja, ela exerce uma responsabilidade, primeiramente, com a sua membresia e, segundo, com o seu entorno. No bairro onde ela está inserida, na cidade onde ela está inserida, e é importante que ela faça diferença nesse contexto através da responsabilidade social. Isso é muito forte, porque o princípio bíblico nos orienta, né? Que a gente deve trabalhar primeiro os domésticos da fé, mas não só os domésticos da fé, né? Agora, para sermos muito honestos, né, e trabalhar com a realidade factual, a gente não vai falar da igreja de Plutão, de Marte, né, de Vênus. A gente tem que falar da igreja aqui, a igreja brasileira, e a igreja nordestina, pernambucana. A gente sabe que muitas igrejas têm dificuldades financeiras, mal conseguem se manter, né? Você tem caminhado aí por várias igrejas, por esse estado tão imenso, e tem vivido experiências distintas, né? Igrejas ricas, igrejas porte médio e muitas igrejas pobres. Mesmo na comunidade pobre, Glauco, com poucos recursos, é possível a realização de um trabalho profícuo da junta diaconal? Sua pergunta, assim, me enche de alegria, né? Porque me faz justamente falar e tentar inserir esse contexto, né? O conceito do princípio que não precisa a igreja ter recursos financeiros ou não ter recursos financeiros para a atuação da junta diaconal. Na verdade, o diácono ele não precisa do recurso da igreja para promover melhoria dentro da sua igreja ou na sua membresia. É aí onde entra o princípio bíblico de Atos 6, né, que os fundamentos do diaconato está justamente no princípio da boa reputação, do diácono ter uma boa reputação, um bom testemunho, né, ser cheio do Espírito, uma pessoa que tem um conhecimento teológico e refletir esse cheio do Espírito através de conhecimento, de uma vida prática e teórica também de conhecimento, e principalmente o terceiro fundamento, que é sabedoria. Então, o diácono ele pode muito bem sair no entorno da igreja e conversar com o mercadinho lá próximo, a mercearia, a casa de material de construção, a farmácia, ou até ir mais além, bater nas portas. Existem experiências de juntas diaconais muito bem sucedidas que fazem isso. Na época, por exemplo, quando tem escola bíblica de férias, cantatas, aniversário da igreja, a junta diaconal não vai pedir o dinheiro ao conselho.
vai pedir dinheiro na parceria dali da comunidade. Então, para realizar uma cantata, para realizar uma atividade com as crianças, para realizar um projeto social na comunidade ali próxima. Então, você faz parcerias com indústrias. Então, tem experiências de igrejas agora que antes, bem antes, já começou a trabalhar visitando ONGs, instituições de governo, e aí exército, polícia militar, e então obteve doações tão grandes que deu para não somente abastecer a própria igreja, como também dividir com diversas outras igrejas de diversas denominações. Então, são experiências bem-sucedidas que essa é o que nós chamamos de PPP, né? Parceria público-privada, aonde o diácono, ele, como eu disse, ele vai bater na porta ali de instituições e de empresas privadas para obter doações, donativos, recursos e poder investir na sua igreja e nos projetos sociais. Fantástico, meu irmão, extraordinário. Agora, tem um outro ponto também que eu acho que é muito destacado para a gente poder conversar sobre ele, é justamente a ideia. São dois obstáculos que eu ouço muita gente colocar, mencionar. Primeiro, a incapacidade de discernimento, de identificar o malandro, o vigarista, do necessitado de verdade, né? O cara que chega na porta da igreja porque a mãe morreu, porque o filho está com fome, porque a esposa está de cama, e aquilo não é verdade, aquilo é mentira, ele quer usar drogas, ele quer sei lá o que das quantas. Mas também tem o verdadeiro, o cara que chega lá realmente precisando. E muitos diáconos ficam perdidos nesse processo por não ter o discernimento necessário, suficiente para poder abordar e diferenciar isso. Tem muito isso mesmo, Glau? Que se tem, como é que a gente supera isso? Olha, isso acontece em todas as nossas igrejas, né? Mas para isso você precisa ter uma junta diaconal muito bem qualificada, a ponto dele chamar esse indivíduo para conversar, identificar ali algumas contradições, e ele precisa já ter, digamos assim, formado algumas perguntas, algumas estratégias de abordagem que faz com que você tenha condições de, ali no início de um bate-papo, identificar realmente quem é aquele que está... Você vê sinceridade muitas vezes no falar e nos olhos da pessoa. Mas às vezes não, né? Agora, para isso você tem que aplicar aquele conceito bíblico, volto a lhe dizer, da sabedoria, né? De Atos 6, de você ser sábio. Então, por exemplo, dinheiro não se dá, né? Meu pai, por exemplo, que foi diácono... Dinheiro não dá, né? Dinheiro você não recebe de graça, então você não deve dar a ninguém. Você deve dar aquilo que ele necessita. Então, ele está precisando ele está com fome, então você dá um alimento. Ele está precisando de um remédio, então você vai ali na farmácia e compra o remédio. Então, se você identificar que de fato ele está precisando, mas o ideal mesmo, se for uma situação de emergência ali na igreja, você, claro, muitas vezes, se você tem condições de suprir aquela necessidade do irmão, você dá ali o equivalente a uma refeição. É de praxe lá na nossa igreja. Mas tem junta diaconal que não se previne para essas ocasiões, não adotam somente uma postura reativa, não preventiva. Então, nesse caso específico, o ideal seria você ir assim, com outro diácono, ou dois ou três, até a casa lá do necessitado e checar a veracidade das informações. Mas a curto prazo, se não for possível, então você dá ali o equivalente a um quilo de alimento ou dois ali para ele fazer um almoço, um feijão, um arroz, e ali ele está suprido. E quando a questão é relacionada com os irmãos da igreja mesmo, não os que estão mentindo, mas aqueles que se acomodaram e estão dependendo, né? Não quer trabalhar, não quer
procurar uma atividade que possa produzir renda, né? Ele se acomodou, todo mês recebe a cesta básica, todo mês recebe o bujão de gás, todo mês recebe o dinheiro de pagar a energia. Isso acaba sendo prejudicial, né, Diácono? Sem dúvida, meu irmão, sem dúvida. No caso aí específico, nós temos que entender que igreja não é governo, não é? A igreja ela recebe ali recursos e doações, e a partir do momento que aqueles recursos e aquelas doações entram na igreja, aquilo passa a ser, na verdade, do Senhor, de Deus. E nós vamos prestar contas da forma como nós estamos aplicando esses recursos que pertencem ao Senhor. Então precisamos fazê-lo com muita sabedoria. Então, o ideal é que o diácono ele promova uma melhoria do padrão daquele necessitado. Então, ali, na verdade, ele deve receber um aporte, né, seja de alimentos ou uma ajuda para pagar um aluguel, se a igreja tiver, para o irmão não ser despejado, pagar uma conta de luz ou de água, pagar até uma dívida, muitas vezes, dependendo da importância daquilo ali, e ajudar a complementar. Junta diaconal também é para isso, mas a igreja não pode assumir o papel de, dali para frente, abarcar todas as despesas dos irmãos. Nós devemos levar soluções, né? A junta diaconal deve ser proativa, apontar soluções. Então, emergencialmente atender, se não tudo, mas parcialmente, buscar recursos fora, porque é importante a junta diaconal entender que não é para estar pedindo dinheiro para membresia, dinheiro para pastor, para conselho. O ideal é buscar, se for um recurso muito... Então, ele tem que ter uma rede de relacionamentos, um grupo de empresários. Diácono tem que ter muitos amigos, e amigos que entendam que ele tem credibilidade de, naquele momento, pedir. Então, conhecer um médico para, dali adiante, o médico entender que quando um diácono pede algum para o irmão atender ou realizar um exame ou uma consulta, ali, na verdade, não é para o diácono, ele está sendo porta-voz do Senhor, da Igreja de Cristo. Então, se o diácono bate na porta de um empresário, de um comerciante, de um modo geral, ali perto da igreja, ele está sendo porta-voz da Igreja de Cristo. E para aquele que ajuda, é um privilégio colaborar com a Igreja de Cristo. Então, não sobrecarregar as finanças da igreja, buscar sempre soluções e atender esse irmão da igreja, mas a curto, médio prazo, não a longo prazo. Eu conheço casos de irmãos que recebem cesta básica há 15 anos, consecutivamente. Há casos e há casos, né? Há irmãos que realmente não têm condições, sofreram um acidente, não viraram tetraplégicos, etc. Então, é uma situação, uma síndrome, é uma situação extrema. Aí, realmente, a igreja se compromete a ajudar permanentemente aquele irmão. Mas aquele que está desempregado, aquele que está passando por uma situação de dificuldade ou de vulnerabilidade, a igreja precisa apontar soluções, apontar atividades econômicas alternativas para criar renda, né? Então, nem que o irmão vá lavar um carro, compra um balde, uma flanela, o irmão chega ali e uma mangueira, o irmão passa a lavar carro, bicicleta, moto, vender bolo com café, ele pode vender um plano de saúde, vender um seguro de vida, fazer alguma coisa. Ele tem que sair de casa todo dia para batalhar o pão de cada dia, né? Ô, Glauco, e nesse momento de pandemia, fala um pouquinho para nós qual tem sido a experiência da JDPE. Eu sei que houve a participação de vocês diretamente numa negociação com o Exército, com a, a, a ONG Novo Jeito, com o pessoal também da Ponte, o que acabou gerando muitas cestas básicas que foram distribuídas, mas fala um pouquinho para nós aí o que vocês têm feito durante esse período e o que pretendem fazer ainda e como é que vocês estão vendo essa situação toda. Certo, certo. Na verdade, a Igreja da Ponte ela foi beneficiada, ela não foi uma articuladora, né? Tá. Ela também foi beneficiada como outras igrejas foram, né?
Então, esse é apenas um dos trabalhos que nós fizemos juntamente com grupos de empresários, de ONGs, como ele disse, né? Assim, não é algo que a gente começou a fazer isso agora. Então, nós já somos conhecidos desse grupo há muito tempo, há mais de qual 3 anos. Qual Né? grupo? Então, existem grupos de empresários que nos ajudam, existem também ONGs que nos ajudam, a ONG Novo Jeito é uma delas. Nós temos também relações nas diversas instituições públicas. Semana passada, por exemplo, na última sexta-feira, nós estivemos reunidos com o Exército, novamente, para tentar obter uma nova parceria utilizando a logística do Exército. Né? Então, houve um grupo, existem diversos grupos de empresários. Então, gente, a JDPE estará comemorando nos próximos dias 4 anos de organização. Há 4 anos, a JDPE foi formalizada e nós realmente temos uma alegria muito grande de poder estar caminhando junto com esses irmãos amados. Um abraço aos irmãos de Torrões, né, que entraram aí. E, infelizmente, o nosso diácono Glauco acabou perdendo completamente a conexão, mas eu quero assumir o compromisso de remarcar uma outra live com o nosso amado diácono Glauco. É um homem de Deus, é um idealizador de tudo isso, é como é que chama? Um cara que pensa na frente, que quer inventar as coisas, visionário, né? Ele é um visionário, homem de Deus. E o nosso Cariolano diz um abraço, reverendo Roberval, feliz com a sua completa restauração. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. O Arthur Nascimento de Oliveira, paz pastor, sou esposo de Juliana, capelã da Academia Cristã. Abraço, Arthurzão. Abraço na Juliana aí, mulher de Deus, sua família abençoada. Gente, eu quero agradecer reiteradamente a audiência de todos vocês. Né? Pena mesmo, viu, Gisele? Mas vou remarcar com o Glauco para fazermos uma outra live, até porque 55 minutos, 1 hora, não dá para esgotar o assunto, esgotar a matéria, mas vamos assumir o compromisso de fazer isso sim, trazer o Glauco aqui de novo e trabalharmos um pouco mais o assunto da Junta Diaconal de Pernambuco, né, o JDPE. E a você, meu querido irmão, eu quero te agradecer. Siga o nosso Instagram, você pode seguir. Nós estamos sempre fazendo lives com teólogos, profissionais liberais, agentes sociais, homens de Deus, tá bom? E é um prazer muito grande poder contar com a sua presença. Um abraço ao reverendo Gedivan, pastor Gedivan, homem de Deus, que saiu da Bahia para o mundo. Um forte abraço ao Gedivan, um abraço ao Arthur Nascimento também, que está conosco. Eu vou orar para fechar a nossa live nesta noite, agradecendo muito a sua participação, pedir a Deus a sua bênção. Senhor, nós te louvamos por essa noite, obrigado por essa live especial que nós tivemos a oportunidade de fazer, obrigado pela vida do Glauco, obrigado pela JDPE, louvado seja o teu nome, Pai. Desperta a tua igreja, desperta a todos nós, para termos, acima de tudo, um sentimento e um espírito diaconal, para entender que mais do que uma função, mais do que um ofício, é um espírito que o Senhor nos impulsiona, nos incomoda, nos remete a estar caminhando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome dele, nós te pedimos. Amém. Deus abençoe, queridos, todos vocês. Fica com Deus. Forte abraço. Em nome de Jesus. Beijo muito forte.